Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Compartilha, marca as pessoas. Vamos fazer com que essa live chegue a pessoas que estão precisando de de toda essa informação que vai ser dada hoje, tá bom? Conto com vocês aí. Vamos curtir, vamos compartilhar. É bem diferente um pouquinho, né? Então, nosso assunto hoje é bem interessante. Nós vamos falar sobre água. Muitas pessoas não sabem, mas a água tem um fator importante na nossa vida. E ela precisa realmente ter um papel importante. Então, eu realmente peguei para a gente conversar um pouco hoje sobre esse lado que muitas pessoas não conhecem e não falam. Nós convidamos a nossa amiga Edilene. Tudo bem, Edilene? Como é que você está? Oi, meu bem, eu tô ótima, graças a Deus. E aí com você? Ai, nós estamos aqui na expectativa. O Instagram está comunicando às pessoas que nós já estamos no ar e que nós vamos estar falando sobre um assunto bem interessante, diferente hoje, que é sobre a água. Isso E mesmo. isso mesmo. Eu convidei a Edilene, que ela é uma especialista nessa área, ela conhece bastante e vai nos dar muitas informações interessantes que até eu mesmo não sabia, para dizer a verdade. Mas eu acho que é uma coisa que vocês também não sabem pelo jeito. Essa semana eu fiz uma enquete perguntando para as pessoas que tipo de água elas tomavam. Se era de garrafinha, se era de torneira. E, para minha surpresa, ficou meio ali um pouquinho de cada um, né? Mas a que mais se sobressaiu foi a de filtro. Então, mas hoje nós vamos saber qual é realmente o tipo de água que nós devemos tomar, como deve ser. Nós vamos saber essas informações. Edilene, se apresenta para a gente, fala um pouquinho sobre você para o pessoal conhecer. Sim, oi, Gláucia. Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui participando com você dessa live. Eu sempre fico assistindo, né, as lives que você faz e eu fico vibrando do lado de cá. E agora eu sou imensamente grata por essa oportunidade que você nos dá de participar, né, juntamente aí com seus amigos, colegas, companheiros, né, que está sempre te acompanhando aí, seus seguidores, né, e isso é maravilhoso, tá? Então, meu nome é Edilene. Moro aqui em Massachusetts, né, há alguns anos, e a gente está aí nessa função de levar, sempre, conscientizar as pessoas, né, em questão da saúde, da prevenção, né, porque, na verdade, hoje você trabalhar com a prevenção é mais barato e mais tranquilo do que você trabalhar com a doença, né, do que cuidar da doença. Então, cuidar da saúde é primordial. E a gente tem levado aí essa conscientização, né? Então, o meu trabalho é justamente esse, tá sempre levando saúde, bem-estar, né, para as pessoas, e principalmente em referente à água, né? Procurando conscientizar em questão de uma qualidade de água que nós precisamos estar ingerindo. E como é que surgiu essa ideia de você trabalhar com água? Teve algum fator, alguma experiência que você teve que fez com que você falasse assim, não, eu preciso mudar a minha qualidade de vida tomando uma água diferente? Sim, é interessante, Glaucia, porque eu sempre sou daquelas pessoas que eu digo o seguinte: a oportunidade bate na porta. Se você não abrir, não, se você não aproveitar a oportunidade, ela passa, né? Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar nessa empresa que eu trabalho, claro, né? E voltado totalmente para a qualidade de vida e saúde. Essa empresa, de repente, porque eu falo o seguinte: nós temos 4 pilares na nossa vida que nós precisamos estar observando, que eu costumo dizer que é os medicamentos de Deus, né? Vamos dizer assim. E quais são esses medicamentos de Deus? Que Deus deixou, que o próprio Senhor que nos criou, sabe o que sabia e sabe exatamente o que a gente precisa
e ele já deixou isso para nós, que é uma alimentação adequada, né? Então, são 4 pilares: alimentação adequada, o exercício físico, que a gente tem que estar observando o exercício físico, caminhada, academia. Se não pode pagar academia, vai para caminhada todo dia à tarde, mas procura sempre estar se exercitando. E a outra coisa é o sono, um sono de qualidade, um sono que te descansa, um sono que você realmente vai te restaurar suas energias, né? Um sono de qualidade. E a água, porque nós precisamos estar nos nutrindo, né? Questão da água, porque nós estamos, o nosso corpo, a maior parte é água. Então, nós precisamos, como nós perdemos muita água, nós temos que estar sempre repondo essa água corporal, mas não é qualquer água, é uma água de qualidade. Então, esses 4 pilares, eu sempre digo que são os 4 medicamentos que Deus deixou para nós: exercício físico, alimentação adequada, um sono de qualidade e uma água de qualidade. Só que, pela correria da vida, pelo estudo, os afazeres do dia a dia, algumas coisas vai passando despercebido. Mas eu sempre digo que se nós observássemos esses 4 pilares, entendeu? Ninguém precisaria de remédios da indústria farmacêutica, entendeu? Então, quando eu conheci, né, essa empresa que eu trabalho, a gente começou a trabalhar profundamente mesmo em questão do sono, né? E depois a empresa introduziu o aparelho que repara a água, que trata a água, que nos dá uma água de qualidade para beber. Eu fui me aprofundando mais nesses 2 assuntos. Então, esse é meu foco: levar saúde e qualidade de vida e bem-estar às pessoas. A gente sabe que a água sozinha, ela não faz nada, né? Como você É um falou, conjunto, é tem um uma conjunto. interdependência de alguns outros fatores que fazem com que todo o processo ele tenha um êxito, né? É Então, a gente verdade. sabe que não adianta só, não, eu vou tomar uma água X e dali vou ficar boa, não vou mais comer qualquer coisa, tenho uma vida sedentária. Não adianta. São coisas que a gente realmente precisa estar fazendo. E o que é uma água alcalina? Então, uma água alcalina seria um tipo de água que possui um pH alto. Um pH tipo superior a 7. Sendo qualificada aí uma água alcalina, ela tem que ter um pH superior a 7, entendeu? A água, ou ela é alcalina, ou ela é ácida. Ou ela tem um pH alto, ou ela tem acidez, entendeu? Então, se ela tiver um pH acima de 7, 7,5 para cima, aí é uma água alcalina. Então, essa, no caso, seria a melhor água para a gente estar consumindo. Seria com pH alto, pH baixo, não funciona muito no organismo. E sim. Qual que é a diferença de uma água alcalina para uma água que a gente tem no todo dia? A água alcalina, por que nós precisamos da água alcalina? Porque o nosso corpo, 70% do nosso corpo é água, sendo que a maior parte da água está no nosso cérebro. E o nosso sangue, que é vermelho, né? Mas 83% do nosso sangue é água. E nós precisamos manter o nosso corpo alcalino. Nós temos que estar sempre mantendo essa água corporal com pH 7,35, 7,36 para cima. Então, o que acontece, Glaucia? Se o nosso corpo, 70% do nosso corpo é água, mas nós não nos cuidamos, não fazemos uma alimentação adequada, não fazemos exercício físico, não temos uma alimentação adequada, né, como eu disse, e a gente descuida de tudo isso, o nosso corpo vai ficando ácido, vai enchendo de radicais livres, entendeu? Com isso, o pH do nosso corpo, ele abaixa, mediante o nosso estilo de vida. O estresse do dia a dia, tudo isso vai fazendo com que o pH abaixa, porque o nosso corpo vai ficando com radicais livres, entendeu? Então, nós precisamos fazer o quê? Tomar uma água com pH alto, para elevar o pH do nosso corpo, entendeu? Porque se o pH do nosso corpo está abaixo de 7, está cheio de radicais livres e metais pesados. E isso é
um depósito de doença, é onde que nós atraímos doença para o nosso corpo. Mas se nós cuidamos em questão de elevar o pH do nosso sangue, o pH da água corporal, automaticamente nós estamos eliminando radicais livres. E eliminando radicais livres e metais pesados do nosso corpo, automaticamente nós vamos subir o nosso sistema imunológico. E subindo o nosso sistema imunológico, nós estamos aí nos cuidando e nos prevenindo e evitando muitas doenças. Então, no caso, essas águas da torneira, as águas comuns, elas têm metais pesados, como você acabou de citar. Que tipo de metais seriam esses? Você teria como nos dizer, para a gente ter uma informação do que essas pessoas estão consumindo? Sim, porque na verdade, olha para você ver, 70% do planeta é água. Só que esse 70% do planeta, essa parte de água, não é água potável. Isso entra água dos mares, águas, né, de tudo quanto é lugar. Então, a água do mar a gente sabe que não é potável, não é uma água para se beber. Desses 70%, 0,03% é potável. Então, essa quantidade de água potável que tem, não daria para poder saciar a sede de toda a humanidade. Então, a água, o que acontece? Ela precisa ser reciclada. E o que é a água reciclada? Sabe aquela água, é até meio chato às vezes falar, Glaucio, mas sabe aquela água que sai lá do nosso banheiro, que sai lá, né, do banheiro, não vou nem falar da onde, do banheiro, nem dá para se imaginar. Aquela água que sai da pia da cozinha, água da chuva, água do esgoto, água de tudo quanto é lugar, essa água vai para um centro de tratamento. Ela é recolhida num centro de tratamento. E quando essa água toda, né, cheia de tudo, porcarias que a gente possa pensar, vai para um centro de tratamento, lá o que eles fazem? Eles colocam muita química nessa água para fazer com que essa água volte novamente para as nossas torneiras. Você está me entendendo? Só que essas químicas que eles põem na água são químicas muito fortes, e principalmente o cloro, né? O que a gente fica sabendo é só do cloro, mas a gente sabe que tem outras químicas muito mais fortes do que o cloro. Aí eles colocam essas químicas, colocam o cloro na nossa água para fazer com que a água fica clara, fica limpa, e essa água volta para nossas casas, para nossas torneiras novamente. Só que até ela chegar lá do centro de reciclagem até a nossa torneira, Gláucia, ela passa por canos que estão debaixo da terra por 200, 300 anos, porque eles não vão todos os dias quebrar ruas para poder trocar canos, né? Então, essas águas, na verdade, chegam na nossa torneira completamente contaminada com bactéria, com vírus, com metais pesados, tudo por causa desses processos, entendeu? Agora, eu costumo dizer o seguinte, Gláucia, que da nossa torneira para lá, a água não é responsabilidade nossa, mas a água que entra dentro da nossa casa é responsabilidade nossa, entendeu? Entendi. Então, por mais que as pessoas digam, pode ser tomada a água da torneira porque tem cloro, mesmo assim, não é confiável, que esse cloro não vai conseguir matar todas as coisas necessárias para que as pessoas possam estar ingerindo, né? A gente, aqui nos Estados Unidos, tem uma cultura muito grande das pessoas tomarem água de torneira, né? Diferente um pouco do Brasil, que a gente já toma já num filtro, é um pouco diferente. Sim, eu já ouvi dizer isso mesmo, que às vezes as pessoas aqui tomam muito água da torneira e tal, por causa de flu, disso e daquilo e tal, mas o que tem de maléfico na água da torneira é muito mais do que o que tem de benéfico, você está me entendendo? O cloro, por exemplo, a água que sai da nossa torneira, ela tem muito cloro, muito teor de cloro mesmo. E o cloro, ele é maléfico, ele é um mal necessário. Por que o mal necessário? Ou como dizer, porque na verdade ele tem que ter necessidade dele para colocar lá no centro de tratamento da água, você está me entendendo? Mas ele é completamente maléfico para a nossa saúde. Entendeu? Então, toda a água que sai na nossa torneira, ela sai com muito teor, com muito cloro mesmo, e o cloro é prejudicial. O cloro, ele traz gastrite, ele faz com que pessoas às vezes tenham câncer de intestino, câncer de pulmão, câncer de estômago, tudo por causa do cloro. E
as águas de garrafinha, né? Porque a gente já compra, até mesmo por ser diferente, por não ser de uma torneira, por a gente achar que já está mais tratada, ela é confiável ou não? A água de garrafinha, a diferença dela para a água da torneira é porque a água da garrafinha, ela não tem cloro, tá? Geralmente elas são águas de mina, e então geralmente ela não tem cloro, não contém cloro. Mas ela é uma água morta, tá? Ela não tem nutrientes. Às vezes a pessoa está com sede e ela toma uma água da garrafinha e não consegue matar a sede, porque ela vai tomando, tomando, tomando e não consegue saciar a sede, porque por ela ser uma água morta, e ela tem as macromoléculas de água, que faz com que ela se torne uma água pesada, você está entendendo? E ela sendo uma água pesada, ela tem dificuldade para poder nutrir as células, as nossas células. Então, o que que acontece? Ela é uma água que não tem pH e não tem nenhum nutriente. Ela só não tem o cloro. E o que é a diferença entre uma água morta e uma água viva? É justamente o pH da água, é justamente a água alcalina, entendeu? Ah, então a Isso água faz alcalina a gente toda a considera uma água diferença. viva e uma água que não é alcalina é uma água morta. Sim, justamente isso. E a água alcalina, Glaucia, ela tem um poder muito grande de promover uma forma de ajudar o equilíbrio do pH do corpo, você está entendendo? Hum. Então, junta isso, juntamente com uma dieta rica em alimentos que não sejam alimentos ácidos, entendeu? Uma alimentação adequada, isso a pessoa faz com que a pessoa tenha o pH do corpo alto e tenha o seu organismo completamente livre de radicais livres e sem acidez. E existe algum jeito de a gente alcalinizar a água caseiramente? Você sabe sobre isso ou não? Então, para as pessoas, olha, eu sempre digo o seguinte: se a pessoa quiser fazer em casa, existe sim uma forma que a pessoa faz, tipo, a pessoa pega um copo d'água, coloca uma pitadinha do o sal do Himalaia, né? Isso ajuda a melhorar muito a água. Também a pessoa pegar um copo d'água, coloca uma pitadinha do bicarbonato de sódio, que também ajuda a aumentar o pH daquela água ali. Só que se for a água da torneira, ela pode talvez aumentar um pouquinho o pH, mas ela vai ter o cloro na água, né? Então, vamos supor que se a pessoa pega uma água de garrafinha e coloca ali um pouquinho de bicarbonato de sódio, entendeu? Ela consegue fazer com que a água, enriquecer a água um pouquinho, vamos dizer assim. Também o limão, por exemplo, se a pessoa pega uma água, coloca umas gotas de limão, né, esprema ali um meio limão ali dentro, isso ajuda também a enriquecer um pouco a água, entendeu? Mas além isso a pessoa pode fazer em casa, né? Mas tirando disso, a gente tem no mercado, né, aparelhos como esse que eu falei, que eu disse para você, né, que nós trabalhamos com ele e tal, que é um verdadeiro tratamento de água. Te dá uma água alcalina, mineralizada, ionizada, magnetizada, com pH alto, livre de cloro, completamente para você tomar, entendeu? Entendi. Então, caso haja necessidade numa emergência, então tem como se alcalinizar a água, Sim. né? Sim, coloca uma pitadinha de bicarbonato no copo de água e toma, se você não tem no momento ali. O que eu acho interessante é porque, tipo assim, se você vai fazer isso em um copo de água para você tomar, você vai estar fazendo para você, mas e o resto da família? Entendeu? Por isso que eu acho muito importante, às vezes, a pessoa ter um aparelho que vai estar tratando e reparando a sua água em casa, porque aí a família inteira vai estar usufruindo. E outra coisa é o seguinte, às vezes a pessoa faz ali para tomar. Mas e na hora de fazer um café? Na hora de fazer um suco? Na hora de fazer uma comida? Como é que faz? Vai fazer com a água da torneira? Entendeu? É um caso a se pensar nisso aí, E né? no caso, qual a relação desse pH, dessa alcalinização das pessoas, né, tomando esse tipo de água, para benefícios às pessoas que estão.
Então, na verdade, a água alcalina, a água com pH alto, né? Porque uma água alcalina é uma água com pH alto, ela tem uma maior hidratação, tá? A água alcalina ela é absorvida mais rapidamente pelas células, e isso ajuda o organismo a manter o equilíbrio hídrico e adequado do corpo, entendeu? Então, tem esse ponto aí de maior hidratação, de hidratar melhor a sua célula. Uma água alcalina com pH, né, alto, ela vai trazer o quê? A neutralização de ácido no corpo. Vai neutralizar o ácido presente no corpo. Vai neutralizar os radicais livres. Porque, Glaucia, não, é como eu falo, como que os radicais livres vêm para o nosso corpo? Vem, como eu falei, através da alimentação, a falta de um exercício físico, a falta de um sono reparador. Então, o estresse, ele traz radicais livres para o nosso corpo, né? A alimentação, como eu já disse. Então, o que que acontece? Quando você toma essa água alcalina, faz com que esses radicais livres presentes no seu corpo seja neutralizado, entendeu? Porque, na verdade, o nosso corpo ele tem esse poder para neutralizar esses radicais livres. Só que quando o nosso corpo ele está totalmente tomado pela acidez e nós deixamos com que o pH do nosso corpo abaixa, ele não consegue combater esses radicais livres. Então, nós precisamos dar uma ajuda aí para poder combater esses radicais livres. Então, tem essa neutralização de ácido no corpo, tá? A água alcalina, a água antioxidantes, ela faz justamente isso no nosso corpo, tá? E ela também contém minerais, contém magnésio, que tudo ajuda em questão da nossa saúde. Outra coisa em questão da água com pH alto, uma água magnetizada e tudo, é que ela melhora, ela ajuda na digestão do nosso corpo. E ela também aumenta a nossa energia e ajuda na desintoxicação do nosso organismo. Então, um organismo desintoxicado, a gente sabe que isso é saúde. São muitos benefícios que se tem que muitas pessoas desconhecem, essa é a verdade. Uhum. Né? Eu mesmo, quando eu estava doente, eu descobri sobre a água alcalina, mas realmente não sabia o que era e nem por que eu deveria tomar isso, né? Porque a verdade é que a desinformação é muito grande com relação a esse tipo de água, até porque é uma coisa rara, muitas pessoas não conhecem. Então, eu fiquei sabendo e fui tentar saber mais a respeito, me disseram sobre o pH, mas mesmo assim ainda ficou algumas perguntas, né? Porque eu não tinha uma pessoa especialista como você para me explicar e esclarecer todos esses pontos que realmente eram desconhecidos para mim. Uhum. Agora, existe alguma forma que a gente pode saber quando a água é alcalina, quando a água é normal? Existe algum método que a gente possa estar fazendo isso? Sim, Gláucia. Hoje existe no mercado, na verdade, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, uma mulher, e ela disse para mim assim que o médico falou para ela que ela teria que tomar somente água alcalina. E ela falou para mim assim, Dilene, só que se eu vou no supermercado comprar uma garrafa de água alcalina, uma garrafinha de água alcalina, ela está custando 5, 6 dólares, né? Falando aqui nos Estados Unidos, aqui em dólar. E ela falou, se eu, como ser humano, eu tenho que tomar no mínimo 2 litros de água, porque é isso, viu, Glaucia? A pessoa tem que observar isso também, tá? Nós temos que tomar no mínimo 2 litros de água por dia, mas não é qualquer água. É a água alcalina, que realmente vai estar trabalhando no nosso organismo, aumentando o pH do nosso corpo, né? E aí ela falou para mim, se eu tenho que tomar, no mínimo, 2 litros de água por dia, 6 garrafinhas, meu dinheiro vai todo em água, entendeu? E então ela falou assim, como que eu posso ter certeza de que essas águas, que realmente diz lá que é pH alto, como que eu posso ter certeza que elas têm um pH alto? Então, eu expliquei para ela o seguinte, hoje nós temos no mercado, se a gente for nessas lojas como, por exemplo, Whole Foods, penso que no Walmart também se deve achar,
Já tem umas, no Amazon também se compra umas tirinhas que você mede o pH da água. Você pega o copo, né, ou pega a água, coloca aquela fitinha ali dentro para poder medir o pH da água. E lá tem uma determinada cor. Eu não vou falar que é a cor, porque cada produto, né, pode ter o que eu uso geralmente, ele dá azul ou rosa, depende, são dois produtos que eu uso de duas marcas. Então, de repente, ali pela cor, mais ou menos, a pessoa vai saber, né, com as informações que tem ali, vai saber mais ou menos o pH da água. Nós temos também no mercado um produto que se usa em piscina para medir a quantidade de cloro na piscina, entendeu? Pode ser usado também para você fazer em casa, para você ver como que está o pH da água que você compra, da água da torneira ou tudo. Você pode também comprar esse produto e colocar umas gotinhas na água que vai estar ali mostrando o pH. Inclusive, Glaucio, na hora que você vê que dá aí para a gente encaixar isso, eu tenho aqui, né, já deixei até separadinho aqui, para nós poder fazermos um teste, para mostrar para as pessoas a diferença, né, que tem a nossa água, a água da garrafinha. Eu tenho aqui uma água, né, essa água é tão usada, né, da Springer, é uma das águas mais usadas, e tem um pouco da água da torneira aqui, tenho também a água da jarra Alkaline Max, né? E que mineraliza, magnetiza, aumenta o pH, tira o cloro da água, elimina partículas, e a gente pode fazer um teste, né? Se você vê que dá tempo e na hora certa aí, se você falar, a gente faz aqui para a gente mostrar como realmente há essa diferença e realmente, né? A gente pode ver se a água tem pH ou não. Não, eu acho interessante, vamos fazer, porque de repente se as pessoas também, assim como eu, estão curiosas de saber como é que funciona. E a gente mostrando é diferente do que ficar só falando, né? E as pessoas vão poder ter uma noção um pouco maior do que é uma água alcalina, uma outra que não é tão normal, e assim elas podem ter essa diferenciação. Vamos lá, você conseguindo fazer, vamos fazer para tudo que é demonstrado, é bem mais interessante. Vamos lá, vou tentar aqui. Eu estou aqui sozinha, né? E eu vou tentar chegar meu telefone para trás. Vou mexer um pouquinho aqui na minha câmera aqui, vou ver se dá aqui. Não sei se eu vou conseguir aqui, mas vamos lá, tá bom? Deixa eu só me organizar aqui, abaixando o celular aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, eu acho que vai dar certo. Eu acho. Você está vendo? O que você está... Afasta a câmera um pouquinho. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Estou aqui um pouquinho. Vou pôr bem longe. Está um pouco mais. Porque... Deixa eu baixar o celular. No final tá dando não, nem ainda está longe. Não, ainda tá ainda. A gente precisa estar vendo a sua mesa. Espera aí um minutinho, então. Deixa eu... A gente espera, né? Enquanto isso, se você tem alguma pergunta que você queira fazer para a Edilene, se você tem alguma questão que você acha interessante que a gente aborde, então vamos aí. Pode ficar assim, Glaucio, sem mostrar meu rosto? Não tem problema, pode fazer aí. Você fazer o teste. Tá bom assim? A gente sabe que você está aí. Vamos ver. Tá bom. Mais para perto então, olha... de você. Mais para perto de você. Não, a câmera. Afasta a câmera. Ok. Mais. Ok. Isso. Agora a gente consegue ver. Tá, eu tô aqui, ó. Não tá vendo meu rosto, mas tô aqui, tá bom? Vamos lá. Importante é eu mostrar para vocês exatamente, tá? O que a gente vai ver primeiro em questão do cloro da água, né? E eu tenho aqui 3 copinhos, tá? Tem um copinho aqui, ó, escrito mineral, tá? Tem um copinho aqui que eu coloquei para não fazer confusão, escrito torneira, né? Que a gente vai pôr água da torneira, tá? E tem o outro copinho aqui que está escrito água jarra, né? Que é a jarra alkaline.
Então, eu vou estar colocando aqui, ó, esta aqui, a mineral, eu vou estar usando esta aqui, que é a água aqui nos Estados Unidos, que as pessoas mais usam, mas no Brasil tem a água de galão que as pessoas usam. Ô, Gláucia, só falando um pouquinho em questão, a gente está falando da água, mas eu quero falar só um pouquinho em questão dos recipientes que vem essa água, tá? Qualquer água comprada, geralmente ela vem de galão plástico, de garrafinha plástica, e as embalagens da água já prejudica muita água, porque todo o plástico, ele solta um resíduo bisfenol, entendeu? Porque não são BPA free, né? Então solta o bisfenol, e o bisfenol é muito, assim, prejudicial também à saúde, e já foi comprovado que esse bisfenol, ele é um dos maiores causadores de câncer e um dos maiores causadores de autismo nas crianças hoje, entendeu? Então tem que se tomar cuidado também com as embalagens, que é o plástico, tá bom? Ok, vamos lá então. Então vamos lá, mineral, tá? Ó, a água mineral tá fechadinha, tô abrindo ela aqui agora, tá? Olha, tá cheinha, tô abrindo ela aqui agora. Vou colocar ela aqui, vou fazer o teste do cloro, tá? Essa aqui da torneira, para mim não ter que levantar da mesa, que a minha torneira fica lá na cozinha. Eu trouxe da torneira aqui num copo. Da torneira eu trouxe aqui num copo. E essa aqui, ó, da jarra, a jarra alcalina, tá? Nós temos aqui refil que magnetiza, mineraliza, ioniza e aumenta o pH da água. Então, eu vou colocar aqui da nossa jarra. E eu quero deixar claro, Gláucia, você já viu eu fazendo esse teste pessoalmente, que essa água da jarra, ela foi pegada na minha torneira, entendeu? Ela é uma água da torneira que se põe aqui dentro. E ela vai tratar completamente a água. Isso aqui é um produto, né, que a gente compra, que mede a quantidade de cloro na água. Então, vou colocar aqui dentro 6 gotinhas em cada água e vamos ver qual água tem cloro, né? Essa aqui é a mineral, tá? Olha, uma, tá vendo aí, Gláucia? 2, 3, 4, 5, 6. 6 gotinhas em cada, tá? Essa aqui, ó, da torneira, vou pôr 6 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a água da Alkaline Max, da jarra Alkaline Max, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que essa água da Alkaline Max é a água que eu pego na torneira, na minha torneira da pia, que é a mesma dessa aqui, porém, eu coloco ela na jarra. Então, aqui, Gláucia, se você ver, eu tenho uma colherzinha por aqui. Olha, essa água mineral, tá? Ela não tem cloro, é aquilo que eu falei, ela é uma água morta. Mas ela não tem cloro, tá vendo que ela tá numa cor natural? Quanto mais amarela a água fica, mais cloro a água tem. Então, ela não tem cloro, é uma água morta, não tem cloro, tá? Essa aqui é a água da torneira. Dá uma mexidinha aqui só pra você ver, olha. Tá vendo como é que ela tá amarela? Nossa. Ó, torneira. Então, a água da torneira, ela tem muito cloro, gente. Muito cloro mesmo. Não é uma água que não serve nem para tomar, nem para fazer um café, nem para fazer um suco, nem para fazer nada. Porque, na verdade, isso vai tudo para o alimento. Essa água aqui da torneira, mas passou pela jarra Alkaline Max. Entendeu? Olha lá. Clarinha, clarinha, clarinha. Entendeu? Eliminou todo o cloro. Esse refil aqui, ó, ajuda a eliminar todo o cloro, tá? Então, eliminou todo o cloro da água, tá bom? Então, Gláucia, o que acontece? Então, é isso aqui. Agora, o que eu vou fazer, um outro teste aqui do pH, tá? Vou fazer um teste do pH da água. Eu vou pegar essa água aqui, vou jogar ela fora, vou limpar o copo aqui, o copinho. Vou pegar essa água também mineral e jogar ela fora. Limpar o nosso
copinho aqui, para mim fazer o teste aqui do pH, tá? Então, a da jarra, que é a água da torneira, né, que passou pela jarra, e a nossa água mineral. Por que que ela é uma água morta? Você viu que ela não tem cloro, mas vamos ver o pH dela, como é que ela está em pH. E essa aqui, vou colocar a água da torneira que passou pela nossa jarra Alkaline Max. Ok? Esse produto aqui, ele mede o pH da água, tá? Essa tabela aqui que nós temos, ó, tá vendo? Quanto mais azul, tá vendo aqui, ó, ácido, essas cores ácidas, essas cores aqui é cores neutras, e essas cores aqui é porque a água está completamente alcalina, tá? Com pH alto, tá? Então, vamos lá. Esse produto que vai medir o pH da água. Da jarra, vou colocar, que é da jarra? Só conferir, esse é o da jarra, esse aqui é o da água mineral. Olha o da água mineral, vamos lá, ó, 6 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Agora vamos comparar com o anticá, tá bom? E eu vou colocar a tabela para a gente ter certeza. Essa é a da torneira que passou pelo nossa jarra Alkaline Max. 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a diferença. Dá uma mexidinha aqui só para misturar a questão da cor. Olha aqui. A nossa do Alkaline Max da jarra, tá vendo? Olha como que o pH tá alto. Tá vendo? Pois esse aparelho reparador da água, ele faz com que a nossa água fique com pH 9 a 10. Então, bem alto mesmo, olha, bem alto, tá? Agora, olha a água da garrafinha, por que que é morta? Olha aqui, tá vendo? pH baixíssimo. Viu? Então, essa água aqui, ela é uma água completamente morta, ela não tem cloro, mas é uma água que não vai nutrir as suas células, uma água que não vai, que não tem pH, não vai eliminar radicais livres do seu corpo, e nós precisamos eliminar radicais livres no nosso corpo, tá? Essa aqui foi colocada cloro, olha como é que tá amarela. Quanto mais tempo, mais amarela. Como é que é? Arruma sua câmera aí agora. Ah, sim. Peraí, que agora eu vou voltar cá para nós continuar a conversa aqui. Ok, agora estou olhando para vocês. Pronto. Eu acho tá me vendo, né? Interessante. As pessoas não têm essa noção e muito menos sabem dessa proporção, até mesmo dessa escala que existe. Eu acho que é algo assim que realmente a gente fica pensativo, né? Há quanto tempo a gente está tomando outro tipo de água? Verdade. Então, é bom essa conscientização, sabe, Glaucia? Eu gosto de trazer essa conscientização, porque nós precisamos entender o seguinte, que um corpo, quando ele está ácido e com radicais livres, né, que não são eliminados esses radicais livres, quando o corpo não tá sarado, curado, desinflamado o suficiente, não está com pH alto para poder combater esses radicais livres, isso traz doença, todos os tipos de doença para o nosso corpo, e principalmente o câncer, você está me entendendo? Então a gente tem que entender o seguinte, que a doença, ela não fica num lugar limpo, num lugar que o pH do corpo está alto, no corpo do pH alto, a doença não fica, entendeu? Então, a gente tem que observar muito isso, porque temos que realmente manter o nosso corpo. Glaucia, é uma coisa interessante que me veio aqui agora. A nossa casa, por exemplo, a gente não gosta de estar numa casa, num ambiente limpo, cheiroso? Então, a mesma coisa, às vezes a gente cuida tanto da nossa casa, do lugar que a gente mora, quer limpar, quer desinfetar, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E a nossa casa do meu a minha casa que eu moro de verdade. Entendeu? O meu corpo.
a gente também precisa cuidar, precisa limpar, precisa, né, evitar com que doenças venham alojar em nosso corpo. E nós podemos fazer isso através de cuidar da água que nós ingerimos, porque isso vai cuidar da água do nosso corpo. Eu acho interessante porque as pessoas que estão passando pelo câncer, né, Uhum. tipo de água sendo uma coisa mais pura, isso ajuda mesmo até restaurar as células Sim, e fazer com que a sim, doença vá embora o mais rápido possível, né? com Então, eu certeza. acho muito interessante, muito esclarecedor e acho que, assim, gente, compartilha. Eu acho que tem muita gente que precisa saber dessa informação, pessoas que estão doentes, que podem estar alcalinizando o corpo e fazendo desse momento uma coisa diferente, ajudando mesmo essas pessoas. Edilene, a gente já está terminando a nossa live. Uhum. Eu queria te agradecer muito por essas explicações, né, que foi bem esclarecedora e eu acho assim que vai ser de muito bom aprendizado para muitas pessoas que possam estar vendo a nossa live. Eu queria ver de você o que você tem para falar e como a gente pode estar achando esse filtro, como que pode estar sendo isso aí, caso umas pessoas tenham interesse de ter uma vida diferenciada ou até mesmo, né, porque é uma forma da gente prevenir doenças. Sim, sim. Ô, Gláucia, eu sempre digo que é melhor a gente cuidar da saúde do que cuidar da doença. É mais barato você prevenir do que você ter que gastar com a doença depois. E, como eu disse, a pessoa pode sim estar fazendo uma água em casa para tomar, com bicarbonato de sódio, um pouquinho de limão, entendeu? A pessoa pode estar fazendo isso. Mas é como eu disse, é uma água só para ela tomar ali no momento. E a família? Porque a água que entra na nossa casa é responsabilidade nossa, né? E para fazer uma comida, para fazer um café, para fazer um suco, você está entendendo? Então, nós trabalhamos com esse aparelho reparador da água, é a melhor água do mundo, é classe A no Inmetro, entendeu? Eles têm como a nossa água a melhor água do mundo, realmente, porque ela mineraliza, magnetiza, ioniza, aumenta o pH, acrescenta cálcio, potássio, magnésio, né? E a gente sabe que o magnésio, por exemplo, é um nutrientes para o coração, que nós precisamos do magnésio, é um suplemento que todo mundo precisa tomando aí esse suplemento. Então, o nosso aparelho é reparador da água, a gente tem a jarra que é pequena, nós temos o de 12 litros, que é para a família toda e tal e tal. Aqueles que puderem, né, adquirir para a família é ótimo, vai estar cuidando da saúde da família toda. Qualquer coisa, manda um recadinho aí, coloca É, nos seus, eu botei nas um link mensagens, não sei, né? botei um link na bio da comunidade, quem quiser Uhum, ter acesso, ótimo, ótimo. eu acho que Uhum, é interessante, as pessoas vão lá e procuram sobre 3F Live. Então, a empresa ela tem esse tipo de filtro e vocês podem estar acessando lá, tem outros aparelhos. produtos, né? Porque é justamente a nossa empresa trabalha com isso, tudo voltado completamente para a qualidade de vida e para a saúde. E aí as pessoas tendo acesso, elas podem estar tendo uma melhor informação Sim. do que é o produto ou não. E qualquer coisa também vocês podem estar chamando no direct, né? A gente passa o telefone da Edilene, alguma coisa assim, e ela pode ir até você e se você estiver aqui, né? Claro. Mas, ô, Glaucia, aqui e nos Estados Unidos, né, a Vai gente está aqui na explicar. área de Massachusetts, a gente vai até as pessoas e tudo, mas mesmo se a pessoa estiver mais longe, ou estiver no Brasil, a gente tem o link, quem envia o link, a pessoa adquire pelo link, entendeu? E nós Uhum. estamos aqui para, né, servir, tá bom? Tá bom, então, Edilene, muito obrigada. E assim, foi assim maravilhosa a nossa live. Gostei muito de ter você aqui na nossa comunidade. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter dado assim essa aula maravilhosa sobre a água, tirado todas
as dúvidas, dado tantas informações que muitas pessoas desconhecem. Eu te agradeço. E se você quiser deixar algum recadinho para o pessoal aí que vai estar assistindo essa live futuramente, tem o espaço. Sim, ô Gláucia, eu primeiro, né, também agradeço mais uma vez você por essa oportunidade, tá? E eu vejo o esforço seu, eu acho você uma mulher de muita garra, eu sei da sua história e vejo o seu esforço para poder manter essa comunidade, para poder dar assistência à comunidade, as pessoas que estão ali na comunidade precisando. E olha, parabéns, é um trabalho lindo, lindo mesmo, tá? E eu tenho certeza que Deus te chamou com esse propósito para isso aí, tá bom? E para aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão aí, eu digo uma coisa, gente. Tem três coisas que eu sempre digo que ninguém pode cuidar para ninguém. A primeira é a salvação em Cristo. Essa cada um tem que cuidar, né? Porque cada um dará conta de si próprio a Deus. A segunda é a saúde. Ninguém cuida da saúde de ninguém. Cada um tem que cuidar da sua saúde. Terceiro é caráter. Ninguém cuida do caráter de ninguém, cada um tem que cuidar do seu. Então, eu digo uma coisa assim, vamos cuidar da saúde, porque é muito mais fácil e mais barato cuidar da saúde do que ter que tratar com a doença, né? Mas se acaso ela vir, a gente sabe que nós temos um Deus que cura, um Deus que cuida por nós, e aí buscar a cura do Senhor, e, né, como você mesmo fala, né? Força, foco e fé. É isso É aí. isso, né? Não Força, pode foco e fé? Eu falei. isso aí, esse lema vai pegar, hein? Pois é, pois é. E olha, tem a minha sobrinha Lohane, lá ele tá aí ligadinha com a gente desde o começo. Beijão, minha linda. Deus te abençoe. Para todos que estão assistindo, que vão nos assistir, nosso muito obrigado de ter assistido até o final. Faça parte da nossa comunidade. Você vai estar ajudando outras pessoas que estão passando por esse processo, que precisam da nossa ajuda. Nós estamos aqui tentando informar o máximo que podemos para que essas pessoas tenham um processo mais leve. Então, conto com vocês, transmitam essa live, curtam, compartilhem e aguardamos vocês na próxima live. Gente, meu muito obrigado e ó, tchau. Bom, Obrigada, Edilene. Tchau, tchau. beijo para todos. Deus abençoe todos. Obrigada, Gláucia. Beijo.